poucos dias atrás, e hoje revendo um conteúdo, conteúdo por escrito de uma cliente minha que a gente está trabalhando, diz o seguinte: tem dias que nada dá conta desse vazio interno que tem dentro de mim. Como será o corpo e a mente de uma pessoa que fala assim? Esse é o tema de hoje. Pessoas carentes, mulheres carentes. Será que tem cura? Então, queridas pessoas, vamos conversar sobre como pessoas carentes, pessoas que têm extremo sentimento de carência e esse sentimento de vazio interno, que, como eu sempre falo já nos meus outros vídeos, no meu canal do YouTube e por aqui no Instagram, não existe um ser humano que não tenha um vazio interno. A pessoa que disser assim, eu não tenho problemas, é a primeira pessoa que precisa e que tem problemas, sim. Ela apenas usa uma máscara, um escudo, uma couraça para se proteger da criança ferida, para se proteger dos medos, das feridas ainda não curadas. Porém, toda pessoa, hoje nós vamos falar então sobre todas as pessoas que sentem essa carência afetiva, esse vazio interno, e que daí uma das fugas, uma das buscas nessa tentativa, uma das tentativas desesperadas de tentar o preenchimento desse vazio interno é a comida, muitas vezes que se torna a compulsão alimentar. Roseli, será que isso tem cura? Querida pessoa, sim, com certeza absoluta sim. Eu tenho casos de pessoas reais. A hora que você quiser, pode me escrever, pode entrar em contato comigo, que eu te mostro, eu passo para você. Nós temos provas reais aí nas nossas redes sociais que mostram de pessoas que sofriam terrivelmente com essa questão da compulsão alimentar e que diziam, assim, do quanto, é que assim, lamentavelmente, o meu público maior é mulheres. Porque elas, bem ou mal, nós temos também estatística, até nas faculdades, hoje em dia, quem busca mais, quem primeiro admite que tem problemas e que vai ter coragem de buscar as soluções, são as mulheres. Não adianta negar isso, isso é fato real. Então, eu tenho inúmeros casos de mulheres, mas também de homens, que reclamam desse sentimento de solidão, desse medo de abandono. E outra coisa que normalmente está junto nesse combo, dessa carência, nessa sensação, nesses sintomas de pessoas carentes, é compulsão alimentar. Geralmente são pessoas extremamente ciumentas, que acham que vão morrer se elas tiverem que ficar por alguns momentos sozinhos ou sozinhas. E, enfim, elas são pessoas que têm extrema dificuldade de viverem a sós consigo mesmo. Elas têm elas são capazes de se humilhar, de se sujeitar a certas situações humilhantes apenas em troca de se sentirem em companhia de alguém, né? Então, geralmente também essas pessoas que usam a compulsão alimentar na tentativa desesperada de preencher esse vazio interno, elas também têm os sintomas muito comuns, qualquer coisinha estão chorando, precisam falar muito, elas têm uma necessidade muito grande de estar falando o tempo todo. Qualquer coisa que uma pessoa que não sabe lidar com essas pessoas carentes, dependendo do que ela fala, ela já se sente rejeitada, já se sente abandonada, ela se sente a vítima, ela usa a vitimização o tempo todo.
Será que tem cura? Sim, Roseli, sim, querida pessoa, tem cura sim. Mas como assim? O que eu faço então se eu sou essa pessoa carente? Ou se esta pessoa é um familiar meu, é a minha mãe, meu pai, ou um irmão, uma irmã, ou meu cônjuge? O que eu faço para poder ajudar? Primeiro, nós precisamos ver qual é o seu perfil, qual é o seu caráter. Dentro da linguagem corporal neo-haitiana, nós precisamos entender sobre a linguagem de caráteres, né? Usando a visão sistêmica, já então, junto em paralelo, o que é que aconteceu na história dessa pessoa que sofre dessa carência afetiva ao extremo e então usa essa compulsão alimentar, essa carência de ciúme, esse comportamento doentio de ciúme ao extremo, porque você pode, uma das dicas muito sérias e que fazem parte da história da maioria dessas pessoas é, na primeira infância, na fase oral, dos 0 aos 2 anos de idade, essa criança, essa pessoa, ela passou por alguma situação onde ela sentiu uma extrema carência e vazio de mãe, como nós falamos, ou então uma super proteção de mãe, uma super proteção das necessidades básicas dela, e daí quando ela se sente distante, porque nem tudo e nem sempre, uma vida inteira, a nossa mãe vai poder estar conosco. Então, o que é que aconteceu na história desta pessoa ou na sua própria história, se essa pessoa se refere a você, né? Então, é preciso olhar com muito respeito, com muito amor para a história real do que aconteceu na primeira infância, do 0 aos 2 anos de idade. Segunda parte que precisa ser olhada séria e profundamente. O que é que aconteceu no histórico familiar, começando pelo seu pai, pela sua mãe, de alguma criança que ficou sem a mamãe, sem essa proteção, sem essa segurança, essa autoconfiança, essa sensação de ser bem-vindo, de ser bem-vinda, de se sentir amado e de se sentir importante. O que é que aconteceu? Houve algum caso de adoção? Houve algum caso de uma mãe que morreu cedo, deixou vários filhos? E muitas vezes é a coisa mais comum que a gente escuta nas histórias familiares, de mim para trás, é de mães que morreram, de pais que não sabiam, homens que não sabiam o que fazer com essas crianças, distribuíram os filhos para parentes, para pessoas conhecidas, deram em adoção, se casaram de novo. Quando alguns poucos pegaram essas crianças de volta, daí tiveram uma história muito difícil com madrasta, ou a grande maioria nem teve, acabou crescendo num lar totalmente estranho e cresceu, né? Comeu, foi alimentado, foi para a escola, porém, essa dinâmica permanece dentro dela inconscientemente, dessa sensação de abandono, sentimento de pouca valia, e por isso essa pessoa precisa o tempo todo, desesperadamente, companhia, ela precisa algo, ela não sabe que fazer todos os regimes do mundo, ou mesmo fazer bariátrica, fazer cirurgia de estética, não vai adiantar nada enquanto ela não olhar para a sua criança interna, a sua criança ferida. Essa é a dica de hoje. Pessoas carentes têm cura? Compulsão alimentar tem cura? Tem, desde que você se proponha a dizer sim, eu vou olhar para a minha história, para a minha criança carente, para a minha criança ferida, ou então para a história e a lealdade sistêmica que me manteve preso ou presa a essa carência afetiva, e que a partir de mim nós podemos fazer diferente, ok? Essa é a dica do vídeo de hoje. Compartilhe, dê-nos uma sugestão para temas para os próximos vídeos. Deixe a sua pergunta, suas dúvidas, que será um prazer e uma honra poder ajudar. Ok? Gratidão e até o próximo vídeo.